Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, que segundo a sua graça, a sua misericórdia, Ele nos revela coisas grandes e firmes que nós não conhecemos e traz para nós cada dia mais um crescimento espiritual, uma firmeza de fé, uma disposição em testemunhar das grandezas de Deus, porque nós mesmos ficamos maravilhados com a maneira que Deus faz, que Ele age, a grandeza do Senhor, a sua onipresença, onipotência, o seu amor, a sua justiça, a verdade, a própria vida, e nós ficamos maravilhados, e quando nós lemos a palavra do Senhor, nós somos ricamente abençoados. Somos bastante limitados, visto que o rádio a gente tem pouco tempo para falar, e muitas vezes uma leitura de um texto muito longo não é possível para apresentar em um vídeo ou mesmo na rádio, que tem o tempo de 30 minutos ou 25 minutos. Então não podemos muitas vezes fazer a leitura do texto completo da palavra de Deus, mas se o meu ouvinte ele é diligente, ele vai pesquisar, e o texto que eu estou hoje olhando é o capítulo 13 de Juízes, quando fala da família de Sansão e do encontro da mulher a mãe de Sansão, mulher de Manoá, teve com o anjo do Senhor. E percebe que foi o anjo do Senhor que veio à procura dela. A Bíblia fala que essa mulher era uma mulher estéril. E o próprio anjo do Senhor, conversando com ela no versículo 2, diz que até aquele momento ela era estéril, mas que ela iria dar à luz um filho. O que se percebe aqui é a grandeza de Deus. Nós sempre temos crido e pregado a palavra de Deus e declarando que o nosso desígnio, ele nasce na eternidade no coração de Deus. Para Deus não há nenhuma novidade, é tudo uma coisa só, não tem tempo, não tem espaço. É por isso que Jesus Cristo diz: eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Para Deus não existe surpresa como nós ficamos surpreendidos. E assim o Senhor designou a nossa vida e nós viemos com um propósito aqui no planeta Terra, um propósito de Deus, um plano imutável do Senhor, e nós viemos para ser luz aqui no planeta Terra, para trazer para a terra que estava em trevas uma grande luz, a luz do Evangelho, a luz de Jesus Cristo. E cada um de nós fomos designados com uma missão dada pelo nosso próprio Deus, o nosso próprio Pai. Assim é que nós também fomos chamados para a pregação da palavra de Deus. Eu sempre digo, nós não viemos à Terra para fazer turismo aqui no planeta Terra, nem tampouco para ficarmos encantados, maravilhados com as coisas daqui, porque aquilo que é daqui foi contaminado pelo pecado e pode trazer morte para a nossa vida. Mas nós viemos com uma missão especial, uma missão celestial, a missão que foi dada por Deus antes que houvesse mundo, antes que houvesse terra. Então o Senhor planejou a nossa vida. Não foi nada surpresa para o nosso Deus.
Quando nós olhamos a nossa própria vida, quando antes de encontrarmos Jesus, como a nossa vida foi de perdição, de sofrimento, e depois a gente percebe, e olhando o passado, vê que Deus estava trabalhando a nossa vida, e nós estávamos na escola de Deus, mesmo antes de sermos crentes, já estávamos na escola de Deus, o Senhor estava nos conduzindo ao encontro de Jesus Cristo para tornarmos pastores, pregadores, missionários, pregadores da verdade, testemunhas do Senhor Jesus Cristo. Nós ficamos maravilhados com o desígnio de Deus. Aqui mostra uma mulher que era considerada estéril porque ela não havia dado à luz, nunca tinha dado à luz. Mas aí Deus vem através do anjo do Senhor, que para mim aqui é uma aparição de Jesus Cristo do Velho Testamento. Ele aparece como anjo do Senhor para trazer para a mulher uma revelação de que, na realidade, humanamente falando, ela era estéril, mas para Deus ela não era estéril. Era apenas um ventre, um útero privilegiado, separado por Deus antes que houvesse mundo, antes que houvesse terra, para que através dela viesse um juiz que iria batalhar em favor do povo de Deus, porque nós temos que admitir e entender que Deus ele é onisciente. Como eu disse, não há surpresa para Deus. Então Deus sabia que o povo de Israel ia ser subjugado pelos filisteus por 40 anos, queria sofrer amargamente, mas Deus preparou, havia já, antes que houvesse mundo, Deus preparado um livramento ou um juiz, um soldado que havia de batalhar em favor do povo de Deus, e este ventre abençoado, esse útero, foi separado para o agir de Deus. Muitas vezes em nossas vidas acontece algumas coisas que nos parece que tudo está perdido, porque nós esquecemos que Deus está no controle e Ele conduz a nossa vida na direção de que Ele quer conduzir. Mas é uma direção que traz sempre paz para o nosso coração, traz refrigério para a nossa alma. Deus nunca vai nos levar, nos conduzir no lugar de tormenta, de sofrimento, de frustração e de derrota, porque o próprio Deus já sabe que nós jamais seremos derrotados, porque nós temos a vida agora, a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa mulher, então, era considerada estéril, talvez até pela ciência, pelos recursos humanos, mas era um ventre preparado para o agir de Deus, e dessa mulher sairia um soldado, um homem forte, feito pelo próprio Deus, que iria em busca da libertação do povo escolhido, que são os judeus, que os filisteus estavam maltratando por 40 anos. Assim, então, o anjo do Senhor aparece e dá as coordenadas para aquela mulher, dizendo que aquele menino era um nazireu de Deus. E que então ele deveria, sendo ele separado para o ministério de Deus, ele também teria que ter uma alimentação adequada ao seu ministério, ao seu chamado. O chamado divino é assim mesmo. Nós somos conduzidos dentro do plano de Deus, naquela missão que Ele mesmo determinou para a nossa vida, que nós devemos, então, caminhar a nossa vida na direção
do cumprimento dos propósitos de Deus em nosso viver, até mesmo a questão da alimentação. Quando os irmãos leem o livro de Daniel, percebe-se que Daniel e os seus amigos, seus irmãos, eles determinaram não comer a comida do rei, porque a comida do rei era comida sacrificada a ídolos e eles tinham um chamado especial para ser de uso exclusivo do Senhor. Uma das coisas que temos que admitir, que temos que conhecer e saber e aceitar, de que quando nós somos chamados por Deus com uma missão especial dada pelo próprio Deus, nós devemos cuidar da nossa vida, até da nossa alimentação, para não sermos contaminados com aquilo que é oferecido ao diabo, a Satanás, visto que o diabo não tem direito algum em nossa vida, pois Jesus Cristo, ele nos comprou com seu sangue e nós somos dele eternamente e somente ele tem direito de usar a nossa vida. Nesse caso, era nazireado. Então, as pessoas que eram escolhidas para ser um nazireu de Deus, então ele tinha a sua vida, até na questão da alimentação, restrita ao plano especial de Deus para o nosso viver. Eu sempre penso que nós também, crentes em nosso Senhor Jesus Cristo, deveríamos atentar para essas verdades profundas da palavra de Deus, que o escolhido de Deus deve se alimentar do alimento celestial, o alimento que Deus escolheu para o nosso viver, visto que este alimento de Deus é que vai nos manter de pé. Um alimento não contaminado, mas um alimento puro. E toda a nossa vida, todas as nossas diversões, o lazer, quer dizer, tudo que a gente fizer, as roupas que vestimos, tudo deve ser voltado para a nossa chamada. Nós estamos aqui com um objetivo. E até a nossa comida, a nossa roupa deve mostrar que nós somos um povo especial, um povo diferente. E somos diferentes por causa do compromisso com o ministério que Deus determinou para a nossa vida antes mesmo do nosso nascimento. E que nós temos que cumprir e não temos o direito de morrer antes de cumprir o nosso ministério. Então, isso quer dizer que o envolvimento com as coisas espirituais, aquilo que é de Deus, deve começar mesmo na nossa infância espiritual e deve durar continuamente. Isso implica uma vigilância total daquilo que vivemos, aquilo que alimentamos, para não permitir que o diabo atrapalhe o nosso crescimento espiritual e atrapalhe o cumprimento da vontade de Deus em nosso viver. Assim, esse rapaz que nasceu, chamado Sansão, então ele tinha uma missão especial e Deus então já cuidava até na questão da alimentação, mostrando para nós que o pregador do Evangelho, o pastor e todos os pregadores do Evangelho precisa de um compromisso com aquilo que traz vida de Deus para o nosso viver e não podemos alimentar de qualquer coisa que o diabo nos ofereça aqui no planeta Terra. Então, a mulher veio e contou ao seu marido que o anjo do Senhor apareceu para ela. E então ele também, interessado, ele pediu, orou ao Senhor que a mesma revelação viesse para ele também. E eu acho isso aí bastante interessante, essa oração, porque quando Deus chama o casal, então a revelação é para o casal. A revelação não deve ser somente para o homem, para a mulher, mas quando Deus revela, Ele revela para todos nós. Me faz lembrar um irmão da igreja nossa,
Alguém chegou para ele e disse: olha, eu tenho uma revelação, Deus me deu uma revelação, e então uma revelação é assim, 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 assim. E aí o irmão pensou bem e falou: mas você recebeu essa revelação? E o irmão disse: mas então eu acho um pouco estranho essa revelação que o irmão recebeu, porque veja bem, na minha fé, o que eu acredito é que se Deus quisesse revelar alguma coisa à igreja, ele iria revelar através do pastor, e não através de uma pessoa que não tem vida espiritual, não tem vida com Deus como o pastor tem. Eu achei interessante e achei que muita gente se perde por aí exatamente por causa desse tipo de pessoa presunçoso e que muitas vezes vem com falsas revelações, sem nenhum princípio bíblico, sem nenhum respaldo da palavra de Deus, somente cria em sua mente que Deus mandou dizer, que Deus mandou falar. Assim também é na questão do casal. Veja que Ananias e Safira, no capítulo 5 de Atos, os dois morreram, porque Deus esperava algo dos dois, a verdade dos dois, e os dois mentiram. Então é necessário, quando a pessoa é casada e tem ministério, então que os dois estejam envolvidos no ministério, guardando as suas vidas no temor do Senhor, para que quando o Espírito Santo tiver uma revelação, ele revela para o marido e a mulher, para que o querer soberano do Senhor não seja impedido por um ou por outro, porque o querer de Deus, ele é soberano. E Manoá, então, pediu para Deus: eu também quero ter a mesma revelação. E assim aconteceu. O anjo do Senhor apareceu a Manoá, falou para ele as mesmas coisas que havia falado com a mulher. Ele ficou maravilhado com aquela revelação, com aquela visão, quis oferecer comida, e o anjo disse: não, eu não, ainda que você me ofereça, eu não vou comer. E depois, mais tarde, Manoá ofereceu o sacrifício ao Senhor, e o Senhor então aceitou aquele sacrifício de Manoá. Então, Deus, ele age dentro da sua santidade, e ele nunca nega a sua justiça, a sua santidade e o seu amor. E a outra questão é que Deus sempre faz a sua própria vontade. Deus não muda a vontade dele para atender a nossa. É por isso que João escreve na questão da oração, dizendo que nós deveríamos orar ao Pai e dizer ao Pai que seja feita a sua vontade e não a nossa, seja feita a sua vontade. E também a oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Eu vejo muitas vezes os crentes gemendo, chorando, jejuando, e muitas vezes tentando mudar o plano de Deus. Olha, Deus não muda o seu plano. Os nossos planos humanos têm que ser rejeitados e nós temos que conformar com o plano de Deus. Deus nunca vai mudar a sua vontade para atender a nossa. Meu irmão, põe isso no seu coração. As orações que você fez a Deus só foram respondidas porque elas estavam dentro da vontade soberana e imutável de Deus. Porque algumas vezes parece que nós estamos servindo um Deus pirracento, que nós ficamos jejuando, gemendo, chorando, fazendo os mesmos pedidos todo dia, 24 horas por dia, e nós pedimos e pedimos, mas nunca consultamos se esse pedido que nós estamos fazendo é o pedido, é aquilo que está no coração do Senhor.
Algumas vezes, há tempos atrás, teve um pregador em nossa igreja e ele dizia: irmãos, os irmãos têm que sonhar, porque Deus não vai negar o seu sonho. Olha, eu lamento ter que informar os irmãos, talvez não devo nem lamentar, e ele citou, o pregador citou José, os sonhos que José sonhou. Olha, o sonho que José sonhou, não teve um sonho que José sonhou que foi sonho de José. Foi sem interferência nenhuma de José. Os sonhos que cumprem nossa vida não têm a nossa interferência. Os sonhos que cumprem nossa vida são os sonhos de Deus. José sonhou os sonhos de Deus. E todos os sonhos que já teve na Bíblia, que Deus respondeu e que cumpriu, eram sonhos de Deus, e não sonho humano. Algumas vezes parece que Deus está sentado no trono, está nos pirraçando, e nós ficamos ali insistindo e querendo aquela coisa toda, e achando que Deus vai mudar. Deus vai mudar o seu plano para satisfazer o nosso. Até é uma incoerência da nossa parte. Nós somos homens, Ele é Deus. Não é o meu querer que Deus tem que cumprir, é o querer dEle em nossa vida. É a vontade dEle. Ele é Deus, Ele é Senhor. Não é a minha vontade. Jesus disse: cumpra-se a tua vontade. Maria diz: cumpra-se a tua vontade. É a vontade dele, não é a minha. Não são os meus sonhos, são sonhos de Deus. Eu tenho que me conformar com o sonho de Deus para a minha vida. Todos os sonhos de Deus para a minha vida vão se cumprir, sem nenhum esforço da minha parte, porque Deus não depende do meu esforço. A obra de Deus não é realizada pela minha vontade, pela minha sabedoria, pela minha capacidade ou por nada da minha vida. Ela é realizada pelo Espírito Santo de Deus em nosso viver. É por isso que é necessário o Espírito Santo vir para que a vida dele, a sabedoria dele, os propósitos dele se cumprissem em nossa vida. Por isso o Senhor diz que cai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Agora, não podemos limitar Deus ao nosso conhecimento. Nosso conhecimento de Deus é tão acanhado porque ele é baseado naquilo que eu sou, na minha inteligência, no meu intelecto. Eu gosto de uma menina lá em Guarujá, tudo que alguém fala de ruim para a vida dela, ela responde: Deus é mais. Deus é mais. Então, nessa altura dos acontecimentos, eu quero dizer que Deus é mais. Essa mulher era estéril, mas tinha um plano, e nada podia impedir que o plano de Deus se cumprisse. Manoá vem conhecer o que Deus queria da vida dele e do filho que estava para nascer. A nossa atitude deve ser completamente neutra. Nós temos apenas que ter um coração quebrantado e contrito, uma mente aberta para ouvir Deus, ouvir o que Deus fala e nos conformarmos com aquilo que Ele faz, com aquilo que Ele quer fazer, e ainda nós darmos glórias a Deus porque Ele nos achou dignos de participar da sua glória, da sua graça, da sua misericórdia, desse trabalho da pregação do Evangelho do Reino até os confins da terra, de sermos intercessores, e as nossas intercessões devem ser inspiradas pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo nunca vai nos levar a fazer pedidos
baseada em nosso egoísmo, em nossa própria capacidade, em nossa mente, o Espírito Santo vai sempre nos inspirar a orar na direção de que Deus pede que nós oremos. Que Deus nos abençoe.